Boa noite, meninas! Vamos hoje, então, ao terceiro dia do nosso devocional Mulheres Enraizadas, de Viviane Martinello. Então, o devocional de hoje é lidando com a esterilidade. Eu já pude perceber que, se você tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e não viu os outros vídeos, assista, porque como o próprio nome do livro já diz, é Mulheres Enraizadas, então ele traz muita referência a uma árvore mesmo, de uma forma bem didática, para que a gente entenda que partes dessa árvore seremos nós quando a gente estiver bem enraizadas entre nós, em nós mesmas, para que a gente gere então os frutos prometidos da nossa vida. Então a gente veio lá da sementinha para que a gente entenda o nosso propósito e entender que a nossa raiz é a nossa base para que a gente consiga frutificar e ter todo o nosso, realmente tudo bem amparado em nós mesmas, para que a gente consiga subir e evoluir enquanto árvore e mulheres frutíferas que nós seremos no final desse devocional. Então, ela traz bastante metáfora sobre isso de árvore e ela fala assim: quem nunca se deparou com uma realidade de galhos sem frutos? E quando percebe que está sem frutos, tenta frutificar por conta própria. Então, ela traz essa metáfora fazendo a gente refletir que nem sempre é hora da gente gerar esses frutos e que a gente precisa, de fato, confiar no tempo de Deus. A gente fala muito sobre a gente ter essa questão de ansiedade, da gente querer resolver da forma como a gente quer as coisas, mas que nem sempre é assim, né? Então a gente tem que aprender a ter paciência para passar pelos nossos problemas, passar pela nossa vida com a segurança que Deus está olhando para nossa vida e Ele sabe exatamente qual o momento de cada coisa. Então ela traz até algumas reflexões de que muitas vezes, se nós não estamos madura o suficiente para gerar esses frutos, essa árvore pode acabar gerando fruto demais e acabar pesando e a gente não conseguir segurar esses frutos, porque não tá na hora ainda da gente frutificar. Então não é a hora da gente querer resolver tudo da nossa forma. Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente haja e nós devemos sim agir. A gente não pode sentar simplesmente e esperar que as graças de Deus aconteçam na nossa vida. Só que quando a gente passa a insistir em algo que não é para ser naquele momento, daí a gente está querendo mudar a história que Deus está colocando na nossa vida. E ela traz muito bem a história de Sara e Abraão para nossa reflexão, onde Sara e Abraão tinham um filho prometido, que era Isaac. E por muitos anos o casal tentou engravidar e eles não estavam conseguindo. Só que Sara ficava frustrada porque era uma promessa a Abraão e ela se sentia assim desesperançosa, ela se sentia assim: meu Deus, meu útero tá seco e não tô conseguindo dar ao meu marido o filho que Deus prometeu a ele. E aí naquela ânsia ela tentou então resolver e ela foi lá e pediu para Agar se relacionar com seu marido Abraão para ele conseguir ter o filho, que por sinal não se chamou Abraão. Só que no fim das contas, ela acabava sendo uma mulher muito amargurada nesse período. Então ela passava e lançava todo esse sentimento: sou estéril, meu filho, esse filho que eu preciso gerar eu não tô conseguindo. Então ela acabava impondo a dor dela no próximo, e não era o intuito, não era isso que Deus tinha prometido. Deus já tinha dito que eles teriam o filho Isaac. E aí acabou que sim, Abraão teve filho com Agar, e depois de muitos anos, lá na fase adulta, quando Sara já tinha 90 anos, veio então o filho prometido, o Isaac, com seu marido Abraão. Então, o fato que a moral dessa história quer dizer é que a gente precisa esperar o tempo de Deus agir para que a gente receba o que quer que seja da promessa de Deus na nossa vida na hora que Ele percebe que é a hora correta. Lembra que eu falei no devocional de ontem que Deus sonda o nosso coração? E quando a gente quer algo, que a gente fala tanto assim, porque que eu aprendi hoje, né? Eu não peço mais nada a Deus. Eu só falo: Deus, que seja como o Senhor quer que seja na nossa vida.
Por quê? Porque no fim das contas, ele sabe exatamente, só ele sabe o que é o futuro. A gente não sabe o que é o futuro, a gente vive o nosso presente. Então, o fato é que a gente não pode tentar resolver tudo, a gente precisa deixar nas mãos de Deus. Então, ele vai saber o momento certo, com base no nosso coração, o momento certo de agir na nossa vida, em qualquer circunstância, não sei qual é o seu momento. Ela traz muito aqui essa questão da fertilidade, que ela trouxe o exemplo de Sara e Abraão, e também de Ana, como duas personagens ali bíblicas agiram de forma completamente diferente na hora da sua esterilidade no momento, né? Sara entendia que não poderia ter filho, imagina, só foi ser mãe com 90 anos. Mas Ana, quando ela tentou ser mãe, ela não se desesperou e não trouxe todas aquelas emoções para fora. O que ela fez? Ela parou e confiou em Deus e orou e esperou o momento dela. Então, isso é muito forte para que a gente reflita sobre o nosso pensamento, sobre se uma coisa não tá dando certo agora, não é agora que tem que dar certo. Então, a gente tem que ter a paciência de entender que Deus sabe a hora certa. E se Ele tem uma promessa na nossa vida, Ele vai cumprir. Mas talvez, ou quase nunca, vai ser na hora que a gente quer. Então, a gente não tem que tentar resolver nada. Acalma o nosso coração, cuida de nós mesmas e espera que o momento certo, Deus vai colocar o que for para ser certo para a nossa vida. A nossa promessa já foi feita lá quando Ele decidiu que nós estaríamos aqui. Então, permaneça firme no caráter de Deus. O Senhor não terminou a obra que começou em você. Então, o convite de hoje é para que a gente tenha fé e paciência. Na hora dele, tudo vai acontecer da melhor forma possível. E se não deu certo ainda, é porque não chegou a hora. Boa noite.